para quebrar, sabe, toda essa competitividade entre as igrejas, para que realmente a gente possa ser o corpo de Cristo na cidade, né, para realmente viver o que Deus tem para nós nesse lugar. A gente olha para a bandeira, a gente vê Uhum. a estrela do Pará, a gente percebe que vai existir algo saindo daqui para banhar o Brasil inteiro. Amém. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no meu canal Ledocast para mais um bate-papo e hoje está um pouco diferente. E sim, gente, nós estamos hoje iniciando um novo quadro aqui no Ledocast. Eu estou muito animado para esse novo quadro e ele se chama Vozes do Reino. Nossa ideia é trazer aqui alguns pastores convidados, pastores locais da cidade de Belém, do entorno, das cidades próximas aqui do nosso estado do Pará, e nós conversarmos e alinharmos aquilo que Deus está falando nessas localidades, nessas igrejas. E eu estou muito feliz hoje de ter um convidado muito especial, né, diretamente do bairro do Jurunas. Ele não é o Príncipe Negro, ele é o Príncipe de Jesus. Eu estou aqui hoje com muita alegria recebendo o pastor Rodrigo, da igreja New Family. Seja bem-vindo, pastor Rodrigo, uma alegria gigante te ter aqui. Desculpa a brincadeira, eu não me aguentei, eu tinha que falar isso. Isso é uma brincadeira meio interna que a gente tem de uma palavra que Deus deu para ele há muitos anos atrás. E a primeira vez que fui pregar lá no teu retiro, lembra? O Senhor me deu a mesma palavra, tu era um príncipe. Eu lembrei, cara, do príncipe negro, eu não pude não brincar com isso. Mas, pastor, conta pra gente um pouquinho quem é você, se apresente, pra gente entrar no nosso bate-papo, né? Dando as boas-vindas aí para quem tá chegando aqui no canal. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o pastor Rodrigo, sou pastor na New Family lá no bairro dos Jurunas, na Bernardo Saião. Sou esposo da Deise, sou pai de 2 filhos incríveis, Maria Liz e o Zeque. Estou vivendo um tempo incrível com eles e é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui. Eh, Passou um filme na minha cabeça, desse convite. E essa identidade, ela tem tudo a ver com aquilo que Deus está fazendo na minha vida, nas nossas vidas, naquela igreja, naquele lugar. E é uma honra estar aqui contigo, com vocês da Link, é um prazer, vocês são um espelho para nós, para mim. Eu tenho aprendido muito com vocês, tenho aplicado cada coisa que eu tenho aprendido com vocês e tem dado muito certo e vamos continuar Que avançando. legal, Rodrigo. Eu tô feliz de estar aqui. Eu creio que o reino de Deus ele é feito também com amigos, né? Com pessoas que a gente vai conhecendo na jornada e a gente vai criando essa sinergia, essa amizade. Né? O Rodrigo é um desses caras que a gente tem compartilhado já há algum tempo. Né? Às vezes a gente vai lá, prega, às vezes o Rodrigo vem aqui, a gente conversa, participa de mesas juntos e hoje a gente está aqui compartilhando um pouco mais do reino de Deus. E eu queria entrar um pouquinho, Rodrigo. Rodrigo é um cara que tem um testemunho incrível, né? O testemunho dele de conversão é muito lindo, né? Mas eu queria perguntar, Rodrigo, assim, o nome da igreja que de vocês é New Family, né? Ou Nova Família, né? Se a gente for traduzir, Isso. né? Nova Família. Me fala um pouquinho de como surgiu esse nome. Esse nome, por que Nova Família? Conta um pouquinho pra gente de onde surgiu o nome, conta um pouquinho, assim, da identidade daquilo que vocês têm feito ali no bairro do Jurunas. Esse nome ele já carrega um tempo, tem tudo a ver com aquilo que eu vivi na minha vida, né, vim de uma família disfuncional, né, criado apenas com a minha mãe, com a minha avó. Meu pai praticamente nos abandonou junto com a minha irmã, né, e tive um processo de crescimento dentro da minha casa, dentro da minha família um pouco difícil, um pouco complicado. Só que é interessante que quando eu me converti, né, entrei na igreja, aceitei Jesus, e eu fui entendendo um pouco mais sobre o que era a família de fato, de verdade, e isso foi pregando no meu coração e eu fui entendendo o que era uma família. E foi que um dia orando, buscando, lendo, e eu fui estudar o livro de Efésios, e o livro de Efésios fala da natureza, do propósito, né, da igreja em si. E foi como se fosse um quebra-cabeça para chegar
nesse nome, né. E entrei na igreja e eu queria saber o que era de fato a igreja, do porquê eu estava ali naquele lugar. E eu compreendi no livro de Efésios que a igreja era o jeito certo de ser família como Deus quer. Legal. Então, o que que eu compreendi? Quando eu olho para Efésios capítulo 5 e capítulo 6, eu vejo o jeito certo de ser família como Deus quer. Que ali fala que a esposa deve ser submissa ao marido, o marido deve se entregar pela sua esposa como Cristo se entregou pela igreja, o pai deve educar, ensinar os seus filhos no temor do Senhor e na doutrina, né? Os filhos devem honrar os seus pais, né? Que é a primeira mandamento Sim, seguindo de promessa, né? De uma promessa, sim. né. Entendi também acerca do escravo. O escravo deve honrar o seu senhor deve honrar o seu escravo. Aí foi um quebra-cabeça na minha vida, no meu coração, que eu entendi. Então, se uma igreja nascida do Espírito, ele transforma o marido em um novo marido. Se uma Hum, igreja nascida do Espírito, ele transforma uma esposa em uma nova esposa. muito Se uma bom. igreja nascida do Espírito, ele transforma um novo tipo de paternidade. Sim, Se uma igreja nascida do Espírito, ele forma um novo tipo de filiação. muito bom. Então, se eu tenho uma família que é transformada através de uma igreja que é nascida do Espírito, eu devolvo para esse lar um novo marido, uma nova esposa, um novo tipo de paternidade, um novo tipo de filiação. Aí eu o quê? Vou para a sociedade, Hum, que é o patrão, que é o escravo, que significa que é o patrão, que é empregado, o né? empregado, ou seja, toda cidade é o reflexo de uma casa e toda casa é o reflexo de uma cidade. Hum, Então, se eu tenho um novo muito tipo de bom. família, eu tenho um novo tipo de sociedade. E esse Yes. novo tipo de família vai morar numa cidade que é Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que é a Show. Nova Jerusalém. E daí nasceu, então eu entendi que se a nossa igreja, New Family, Nova Família, é nascida do Espírito, todo marido que entrar ali, ele vai ser transformado. Toda esposa que Muito entrar bom. ali, ela vai ser transformada. Todo filho que entrar ali, ele vai ser transformado. Para quê? Para se tornar essa nova família, para trazer o reino dos céus à cidade. Excelente. Daí nasce esse nome, Igreja Nova Família. Uau, será que tem espaço para mais um membro lá? Eu acho que vou para lá, velho. Que visão linda, cara. Que visão incrível. Cara, eu creio muito também, sabe? Isso, apesar do nome da nossa igreja ser Link Church, não ser família, mas a gente acredita muito também que a nossa igreja é um lugar de restauração de famílias. Tá muito alinhado, assim. É isso que é legal quando a gente senta em mesas como essa. Que a gente vê essa convergência do reino de Deus. Aquilo que Deus está soprando no coração do pastor Rodrigo também sopra no nosso. Né? Eu lembro do primeiro culto da Link Church, nós liberamos uma palavra profética de que essa igreja seria uma igreja de restauração de famílias. E a gente tem visto isso. Eu acho que eu tô quase ganhando do Santo Antônio, que eu já fiz de casamento, meu irmão, nesses brincadeiras à parte, óbvio, né? Com todo respeito, inclusive, aos católicos. Mas eu já fiz muito casamento, velho, desde os últimos anos. É muito casamento, e a gente tem outros pastores também que fazem casamento aqui, né? E não só isso, mas vimos também famílias sendo de fato restauradas. Alguns chegaram aqui divorciados, né? Voltando ao casamento, muitas grávidas, né? Nós contamos. Ontem nasceu meu sobrinho, meu terceiro sobrinho Israel, nasceu ontem à noite. Né? Inclusive, minha irmã tá mandando mensagem: tu não vem aqui e tal, eu vou chegar aqui. Falei, calma, eu chego aí daqui a pouco. É, mas eu creio que, como você disse, né, a família ela é não só a base da sociedade, mas eu creio que a família ela é base também do reino de Deus, né? E claro, o nosso firme alicerce é Jesus Cristo, né? Mas eu creio que aquilo que Jesus Cristo quer edificar são famílias saudáveis. Né? Então eu realmente acredito nessa visão. E quando eu converso com pastores da nossa geração, né, como você, é muito interessante que a gente percebe um pouco essa transição.
né, de gerações. Né? A gente viu muito, pelo menos eu vi muito, pastores de antigamente focarem excessivamente no ministério, né? E às vezes a gente vê as famílias sofrendo muito pela ausência do pai, né? Às vezes pastores de muito sucesso ministerial, mas a família, né, enfraquecida por justamente essa ênfase muito grande no ministério em detrimento da família. Eu tenho falado isso aqui na Link, né? Nós não queremos viver ou evangelho ou família, nós queremos viver evangelho em família. Né? Então, aqui nós somos uma igreja familiar, né? Eu pastoreio meus pais, minhas irmãs, meus cunhados, né? Já estamos treinando os nossos filhos, nossos sobrinhos já para liderar, para também seguirem no ministério. O Noah, meu filho mais velho, ele fala assim, Rodrigo, ele fala, pai, eu posso ser jogador de futebol e evangelista lá e pastor lá no campo? Eu falei, pode. Aí uma vez ele me perguntou, pai, eu sei que tu gosta de jogar bola. Aí ele me falou assim, pai, eu já vi que tem alguns jogadores que eles oram, né? No campo. Eles levantam a camisa 100% Jesus. Eu posso ser um desses? Oh, pode, filho, pode sim. Eu vejo esse apreço na vida dos meus filhos, né? De edificar alguma coisa fora na sociedade, mas também carregar o reino de Deus, né? E isso é muito legal. Eu vejo, né, pastores da nossa geração dessa forma, de cara, eu quero edificar o reino de Deus, mas eu não quero sacrificar minha família em detrimento a isso. Eu quero que a minha família esteja pagando o preço junto comigo, né? Eu sempre falo para algumas pessoas e até para a própria igreja, que eu sou muito transparente, e verdadeiro com eles, que se um dia o meu ministério estiver me roubando de fato da minha família, eu largo o ministério. Uau, Porque eu isso é entendo que de forte. fato não tem como ganhar o mundo e perder a sua casa. Sim. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muitos casos como esse. Tipo, um caso que eu falo muito, que eu prego muito, é do próprio Gadareno, né? Que Uhum. tá ali uma caixa de demônios, Jesus liberta ele, e quando Jesus vai continuar, entra no barco, ele quer ir com Jesus. Ele está empolgado, deixa Sim. eu ir, eu fui ministrado, eu fui tocado, eu tive uma experiência com o Senhor, mas Jesus, não, volta para tua casa, Hum. porque você está vivendo dessa maneira, porque na sua casa você precisa alinhar. Vai lá, perdoa Muito sua bom. mãe, perdoa seu pai, alinha primeiro para você ser o evangelista a qual quero que você seja. Que Então, eu sempre legal. entendo que quando alguém entra dentro da igreja, cara, se essa igreja é nascida, ele tem que devolver para sua casa um novo tipo de pessoa, Sim, para alinhar, para poder sair, para poder ir junto com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa, que eu acredito que é isso, Deus olha muito para isso. A gente tem que se atentar para sim. isso. Legal. Bacana, Rodrigo. Tu passaste por um tempo de recomeço ministerial, né? Sim. Eu acompanhei um pouquinho disso contigo, né? Eu lembro dessa tua transição. E já tem quanto tempo isso? Tem o quê? Uns 3, 4 anos já? Mais ou Vai menos? fazer agora, dia 30, 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos e alguns Como foi esse meses. processo para ti, cara, de começar de novo? Eu acho que, assim, todo líder ou todo mundo que tá edificando alguma coisa, né? Você tá ali entregando o seu melhor, fazendo, assim, tudo com muito coração, com muita paixão. Como é, assim, esse balde de água fria ou as coisas que acontecem no meio do caminho e muda a nossa rota e muda a nossa direção e a gente tem que recomeçar? Conta um pouquinho, assim, como foi esse processo para ti, né? Como tu encaraste esse recomeço? O que que isso mexeu com o teu coração e o que que tu podes acrescentar para quem está nos assistindo, que talvez está passando por um recomeço? Que eu acho que a vida ela é cíclica, né? Eu já vivi alguns recomeços no meu ministério, eu sei como é, né? E tem momentos que Deus fala, ó, até aqui tá bom, agora vai mudar a estação, que passou, passou, recomeça, né? Conta um pouquinho aí como foi teu processo, o que que tu sentiu no meio dessa história toda? O processo foi difícil, né, ainda estou passando pelo processo, mas agora está bem mais leve, está bem mais prazeroso do que Sim, do início, mas a gente estava numa estação de 7 anos como pastor, uma igreja completamente formada, estruturada, bonita, reformada, com tudo dentro, cultos lotados a gente tinha 4 cultos, 2 na quarta, 2 no domingo, filas enormes para entrar. Só que tinha uma palavra que Deus tinha me dado há 3 anos atrás e eu estava, vamos se dizer,
esperando o momento certo e a hora certa de Deus falar para mim que chegou o momento da transição, chegou o momento de uma nova estação, chegou o momento de você dar o passo. Hum, E quando chegou no 7º ano, eu entendi, 7 é um ciclo bíblico. E Deus falou comigo através de uma palavra, até na Revival, uau, que legal. através do workshop que o Alessandro Paiva estava. E ele Hum, disse: "8º ano na Bíblia sempre é um momento de recomeçar de forma diferente". hum, Aí Deus instalou na minha cabeça: "Você está em 7 anos como pastor nessa igreja, mas ano que vem você vai recomeçar de forma diferente. uau. Chegou o tempo, o novo, o meu novo, na verdade, Deus falando para mim, o meu novo sobre a tua vida". E Top. aí foi que eu tomei a decisão de deixar tudo para trás, né, de sair e caminhar para aquilo que Deus tinha para minha vida. Que legal. Só que o início foi um pouco difícil por causa da transição, da saída, né, não foi como eu queria Entendi. sair. Tu acha que Deus te empurrou pra isso? De alguma forma, assim, tipo, cara, Sim, vai, tu tem que ir, vai o racha e tal, eu ou foi acredito. algo que foi tranquilo, assim, não, eu acordei um dia, agora eu vou dar um passo aqui e tal. Como é que foi Eu mesmo? acredito que foi o ultimato de Deus no 7º ano, tipo, vai ser agora ou não vai ser mais. Então eu comecei a discernir o ambiente da igreja, eu falei: "Poxa, parece que a gente não está avançando em Eu nada". pergunto isso, Rodrigo, porque assim, eu já passei por algumas transições. E algumas transições que eu passei, cara, às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus tem. Principalmente quando o que a gente tá vivendo é bom. Quando a gente tá vivendo o que é bom, a gente tem dificuldade de transicionar porque a gente tem dificuldade de enxergar o melhor. Concorda? Deus, ele sabe que ele tem algo melhor. A gente acha que o que a gente tá vivendo já é o ápice, já é muito. Eu já passei por um processo que Deus teve que de fato me empurrar, sabe, Jonas? Quando ele tá no barco e o barco começa, tipo assim, a dar todo tipo de problema. O problema sou eu. E os caras têm que meio que, assim, empurrar Jonas pra fora, né? Então, assim, eu já passei por isso. Por isso que eu te pergunto, foi tranquilo? Ou tu sente que Deus, assim, te empurrou pra tu viver esse novo tempo? Que eu falo isso porque eu sei já como Deus age. Talvez tenha gente nos assistindo que esteja passando por esse tempo de transição, esse tempo de mudança de estação e que tá doendo, entendeu? Porque dói também transicionar. Sim, É difícil tu deixar uma geografia, deixar pessoas, deixar uma estrutura, deixar algo que tá dando certo e tal, pra tu viver algo inteiramente novo, tu concorda? com certeza. Eu percebi muito esse empurrar de Deus. Mas no início eu percebi também uma ação de uma influência tentando me parar Hum, com algumas propostas. legal isso aí. E eu consegui discernir isso. Não, eu acredito que Deus quer me tirar desse lugar e não quer que eu permaneça aqui. Porque as propostas estavam chegando, Uhum. né, E tu para sente que eu essas propostas eram pra tu sair do caminho, do para propósito. me sair do trilho, daquilo que Deus queria, para Tipo eu proposta de permanecer faraó. ali. É, isso mesmo, Entendi. permanecer ali. Vai, mas deixa tua família, vai, mas deixa Mas deixa entendeu? teu dinheiro, vai. E eu percebi que Deus falou: "Não, chegou o tempo de romper tudo, vai, sem medo do amanhã", como ele fez com Abraão. Hum. Ou seja, não, sai primeiro que eu vou te mostrar. Não é aquilo, não, Deus, mostra primeiro Se para eu eu gostar da sair. ideia, eu vou. Pra... Me mostra como vai ser. Não, não vou te mostrar nada, tu tem coragem. Eu Tu percebi não tem assim, coragem. tem... eu percebi, né, na verdade, isso. Eu falei, não, Deus, ele quer que eu saia, tem algo para mim. Ele me fez lembrar das palavras há anos atrás que ele tinha me dado, da nova Que família e legal. tal. Só que eu percebi também que a igreja parou. Aí chegou o tempo. E aí eu escutei uns discípulos muito abençoados dentro da igreja, com os pastores, conversei. Deus confirmou no coração dele algumas palavras e foi que eu decidi. Só que a primeira semana eu passei 4 dias sem dormir. Nossa. 4 dias sem dormir Caramba, não é pensando, aí lá fácil. vem agora. Aqui tem um negócio muito chave para todos nós que estamos recomeçando, que vem as mentiras do inferno. Uhum. Será se tu fez essa coisa certa? Será se realmente era esse tempo, era essa hora, esse momento? Olha o que estão falando, olha o que está acontecendo, olha o ambiente, tu não tem nada. E agora, por onde tu vai, por onde eu vou?
É nesse momento que a gente precisa se apegar naquilo que Deus falou, que é o rema, né. E Deus sempre tinha me dado uma palavra desde o início, que é Salmo 113, versículo 7. Ele ergue do monturo desvalido e do lixo necessitado para sentar à mesa dos príncipes do seu povo. Uau! Faz a mulher estéril ser mãe de muitos filhos. Ótimo. Essa palavra eu carrego desde as primeiras semanas de conversão minha, e eu entendo, cara. Aí Deus me anima. Lembra do que eu te falei. Lembra o que eu coloquei na tua vida, o que eu vou colocar, o que eu vou fazer. E aí eu me apeguei a essa palavra, né, e comecei a ir. E foi dando espaço. Aí teve uma noite que estava difícil para mim, 2 horas da manhã, peguei a Bíblia: "Deus, e aí, estão falando, tá difícil, eu não sei por onde ir e tal". Aí Deus me deu uma palavra lá em Atos capítulo 5. Gamaliel fala para aquele povo com as minhas Uhum. palavras: "Ó, vocês têm que ter cuidado aí. Porque aconteceu isso com aquele povo, com aquele povo, com aquele povo, eles foram dispersos. Mas se foi realmente Deus Vai permanecer. que vai permanecer, e vocês vão estar lutando contra Deus". Aí Deus falou para mim: "Calma, que o tempo vai mostrar que eu estou na tua vida para todos que estão falando". Uhum. E fiquei em silêncio, não falei nada, não me expressei nada, em silêncio com Deus, no secreto com Deus, estruturando os próximos passos. "Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça agora? Como é que é para me fazer agora?". Ele foi me direcionando, aí começou a dar sinais. Uma pessoa veio daqui: "Ah, bora fazer um ponto ali". Só que eu sempre falo uma coisa, e colocando a minha vulnerabilidade aqui em pauta diante de Uhum. vocês. Chegou uma hora que eu estava cansado, e eu: "Deus, eu quero dar uma parada, eu quero viajar, eu quero passar um tempo e tal, fora, para depois eu voltar com a minha família e fazer o que o Senhor me pediu para fazer". Só que as pessoas me abraçaram, aí eu entendo que não foi eu que chamei o chamado, foi o chamado que me chamou. Hum. Em 2 situações aconteceu isso, nessa transição e no início, porque quando eu era líder de célula, e teve a obra do Portal da Amazônia, o ônibus não passava para a igreja que eu era, fazia parte, e aí teve uma reunião geral, mais de 50 pessoas, tinha 3 discipuladores meu, que falaram: "Vamos lá na reunião, todo mundo vai ter que estar lá, a gente precisa abrir uma igreja nos Jurundos". E aí foi em pauta: "Fulano vai ser o pastor, Beltrano vai ser o pastor, e aí, o que que vocês". "Não, eu não quero". Eles falaram e apontaram para mim. Falei: "Como? Eu sou líder de célula, nunca peguei no microfone, nunca preguei para mais de 100 pessoas, eu não sei como é. Só que é tu que vai ser o pastor". Olha só. Eu falei: "Como?". Aí a minha esposa disse: Viu, "Mas". vocês aí, quando eu enviar vocês, não vão reclamar. Aí foi na marra. Aí, tipo, eu falava, eu parei de falar isso, eu falei: "Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu nunca aceitaria aquela proposta". Mas também, será que tu estaria onde tu tá? Aí Aí, foi pois a é. minha esposa Tem falou: coisa "Mas". que é só no tranco mesmo. Aí a minha esposa disse: "Não, mas se tu tivesse essa cabeça de hoje, tu não estaria aonde tu estás hoje, tu precisava de algo para te crescer, para te fluir, para te avançar". Então foi naquele momento que o Precisa do chamado me problema pra chamou. esticar, né? Sim. E aí na transição agora, eu vi 60 pessoas falarem para mim: "Tu vai ser o nosso pastor, nós Uau, vamos continuar". Aí eu vi, o chamado me chama. top. Aí entra o texto que Jesus fala: "Não foram vocês que me chamaram, foi eu que chamei vocês, para que vocês vão e dê fruto, para que os frutos de vocês permaneçam". E eu entendo agora: caramba, o chamado me chama, e tem sido tão leve. Top. Tão leve, as coisas têm acontecido, família sendo transformada, vida sendo transformada, pessoas entrando, as pessoas passam para ir para a orla e elas voltam. Eu senti de Deus entrar nessa Olha igreja. só que legal. Já recebi vários Que testemunhos bacana. disso. Pra quem não sabe, a igreja do pastor Rodrigo fica bem pertinho ali, né, da orla ali do Portal da Portal da Amazônia. Amazônia, né? Fica na Bernardo Saião. Que legal, pastor. Que lindo testemunho, cara, incrível.
Uma coisa que eu coloquei aqui pra gente bater um papo também, a gente acabou de passar uma fase da nossa cidade, que é o Círio de Nazaré, né? A gente sabe que Belém, ela é uma cidade culturalmente muito forte, né? Eu viajo bastante para fora de Belém, até para fora do Brasil, a gente transita aí em igrejas, né, de muitos lugares. E todo lugar que eu vou, eu brinco falando, cara, vocês não conhecem a saída original. Se tu for lá comigo, tu vai tomar da saída original, entendeu? Porque assim, a gente tem uma cultura muito forte aqui, né? A gente tem uma culinária muito forte, a gente tem um jeito de falar, um jeito de pensar e tal, muito forte aqui da nossa região. E você ali no bairro do Jurunas também tem aquele bairro que é um bairro muito forte, Sim. né? É um bairro que tem uma cultura, que tem uma forma, né? E é o que eu queria te perguntar, Rodrigo, até que ponto tu achas assim que essa cultura, tu achas que ela influencia é, é, o avanço da igreja, o reino de Deus? Até que ponto tu pensas também assim que esse pensamento, muitas vezes tradicionalmente religioso, que já habita o coração do paraense, até que ponto tu acha que isso ajuda o avanço do evangelho, isso trava o avanço do evangelho? O que tu pensa sobre isso? Eu vejo que há uma atmosfera muito poderosa que tem travado o entendimento, né, do paraense em si, em entender de forma profunda e clara o evangelho, né. Eu percebi um tempo atrás que havia uma troca de programação, Uhum. né, de uma cultura religiosa até mesmo para dentro dos cultos. Tipo uma troca de religião, assim, É, né? tipo uma troca de Mas não religião. necessariamente ser um novo nascimento. Seria isso, mais Isso, ou menos. isso, isso. E Legal, a gente interessante, percebeu o que de interessante. fato eles estavam adorando ali. Porque isso é uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Você que está assistindo, que é evangélico, como a gente aqui. Será que o meu trabalho de evangelismo, né, de pregação do evangelho, será que está de fato convertendo as pessoas a Jesus, levando elas a um novo nascimento, ou será que elas estão só trocando de religião? Da religião A para a religião B, para a religião C, só mudando o IBGE. Porque na verdade a gente não quer mudar o IBGE, a gente não quer ser o país mais evangélico, ou a cidade mais. Não, a gente quer ser um lugar onde o reino de Deus está. Né? Porque Jesus, quando foi interpelado, onde está o reino de Deus, ele disse: olha, o reino de Deus não está nem ali nem acolá, o reino de Deus está dentro de vós. Então o que ele está querendo dizer? Que o reino de Deus está dentro daqueles que, de fato, nasceram de novo, passaram por essa conversão genuína, que não é uma mudança de religião, mas é uma mudança de coração, é uma transformação espiritual. Né? Eu te fiz a pergunta e eu tô querendo responder aqui. Sim, É uma vamos lá. transformação de, vamos se dizer, de amores, de paixão. Às vezes eu tenho um pouco essa percepção de que, assim, é Remo Paysandu, né? Tipo, de time, né? E, na verdade, igreja não é clube, igreja não é time, igreja é um organismo vivo, igreja é uma família, né? Igreja são pessoas que de fato passaram por essa conversão genuína. Às vezes as pessoas acham, né, que, poxa, o fulano passou por uma lavagem cerebral, Beltrano, o pastor fez a cabeça dele. Cara, e não é sobre isso, né? Na verdade, é sobre algo que o próprio Espírito Santo causa, né? O único que é capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Né? O que a gente faz, eu digo isso, como pastor, o que eu faço, eu lanço a semente do evangelho. Eu prego as boas novas do evangelho, mas quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. Quem transforma, quem converte é o Espírito Santo. A nossa pergunta precisa ser, cara, será que o Espírito Santo está nos meus cultos? Né? Será que o Espírito Santo está se movendo na minha igreja? Será que o Espírito Santo está fazendo? Eu lembro que Billy Graham ele falava isso, né? Billy Graham ele foi bem enfático em falar que em muitas igrejas nos Estados Unidos eles eram muito bons em fazer culto, só tinha um problema. Se você tirar o Espírito Santo da maioria delas, ninguém ia perceber, porque eles estavam se tornando tão profissionais, né, em fazer culto, um bom louvor, uma boa iluminação e tela de LED. Eu não sou contra nada disso, a gente tem tudo isso da Link. Mas eu falo, eu prefiro o Espírito Santo do que todos esses artifícios, se é que a gente pode chamar de artifício. Sim. Né? Então, assim, se for para escolher, eu quero ter todos esses artifícios e também o Espírito Santo, que não é proibido. Tá? Mas se for para escolher um em detrimento do outro, eu prefiro a presença do Espírito Santo. Eu prefiro não ter nada, prefiro eu cantando de forma desafinada.
mas eu creio que se for no espírito não vai assustar ninguém, as pessoas vão permanecer. Porque as coisas do espírito, elas são assim, né? Elas tocam no espírito e elas transformam. Então eu acho que essa cultura, eu vejo assim, nós temos essa cultura de fé em Belém. Sim, Então eu vejo que muitas pessoas elas já têm uma predisposição. É diferente você ir pregar o evangelho num país perseguido, né, num país em que é uma outra religião, outro contexto. Um dia desse tem um irmão daqui da linha que está morando no Canadá, e ele veio aqui visitar, veio num culto, toda vez que ele vem em Belém, ele vem num culto. Aí eu perguntei, e aí, como é que tá lá? Ele falou, pastor, eu tô trabalhando numa empresa lá, tirei meu green card e tal, já sou até cidadão, mas eu fui conversar com um funcionário lá, colega, que ele não é canadense, ele é de outro país, e eu fui falar pra ele da minha fé, de Jesus. O cara nunca tinha ouvido falar de Jesus, velho. Em pleno século XXI, 2025. O cara nunca tinha ouvido falar. Eu falei, pois é. Então tem lugares do mundo que nós precisamos saber quem é Jesus. Aqui a gente já tem, pelo menos, assim, uma certa facilidade, né, do cara deixar, às vezes, de ir na reunião A, B ou C para vir num culto e tal, porque ele é de Jesus. Então ele já tem essa predisposição, né? Porque, não, Jesus, eu conheço Jesus e tal, da Bíblia, né? Já tem uma sim, facilidade, né? É um lugar onde já tem uma predisposição para fé, a gente só precisa direcionar muitas vezes a pessoa para fé na pessoa correta, na fé no lugar correto, né? Segundo o que a Bíblia diz. Agora, você também ir para um lugar onde é totalmente fechado para o evangelho, né? Aí é algo que, meu amigo, é só mesmo na força do Holy Spirit, como eu brinco, na força do Espírito Santo para de fato convencer, né? Mas tu achas então que essa questão da cultura paraense, de fato, ela facilita ou ela atrapalha o avanço do evangelho? O que tu acha? atrapalha muito por questões da atmosfera do ambiente, a gente percebe essa troca, né, essa troca de programação. Eu tô agora num culto religioso, agora eu vou trocar para um culto evangélico, vamos Uhum, dizer. E os aparatos, como tu falou, me atrai muito. Esses dias pregando lá na igreja, eu fiz uma pergunta: "Quem você está adorando?". Aí veio o texto do Monte da Transfiguração, Mateus 17. uhum, Sempre Pedro está ali, vê toda aquela experiência, né, o rosto de Jesus brilhando, a veste branca, aparece Elias e Moisés, e ele pede para fazer uma tenda para eles três. Aí vem a voz de Deus e disse: "Esse é o meu filho amado, ouçam ele". E eu compreendi ali que Pedro estava colocando, igualando Jesus a uma experiência. Só que o monte, Elias e Moisés estava sempre apontando para Jesus. E eu percebi dentro da igreja, nos cultos, fazendo essa pergunta: quem realmente nós estamos adorando? A experiência de adorar hum, Jesus ou legal nós isso aí. estamos adorando a Jesus? Aí Legal. precisa ter uma revelação de fato do evangelho de Cristo ao coração das pessoas, para elas quebrarem essa religiosidade da sua mente, porque às vezes elas estão ali, Jesus apenas é um meio para conquistar o que elas querem. Hum, Ou seja, elas estão interessante. adorando a si mesmas, elas Uhum. são adoradoras de si mesmas. Uau, isso é Entra forte. aquele texto bíblico do apóstolo Paulo fala: com lágrimas nos olhos, alguns se tornaram inimigos da cruz, porque o Deus deles é o seu próprio estômago. Uau. Ou seja, de fato, eu percebo essa transição de sair dessa cultura e para o culto evangélico, não para adorar Jesus, para adorar a si mesmo. Muito Porque a bom. adoração, de fato, a essa cultura é só uma externalização daquilo que eu quero. Hum, Eu vou Cotega, eu tô com muita vontade muito de legal. Isso que tu tá falando, Rodrigo, é muito interessante porque essa questão da adoração à experiência, cara. Isso aí é muito louco, né? Porque realmente a gente percebe que tem pessoas que às vezes elas vão na igreja e aí ela não sentiu nada, né? Tipo assim, ela não sentiu calafrio, ela não chorou, aí ela ouviu a palavra, mas aquela palavra naquele dia ela sentiu que não foi pra ela, aí ela sai chateada. Entendeu? Ela sai chateada, tipo, poxa, ela não externaliza isso às vezes, que ela ficou chateada. Ou então ela não se externaliza que ela ficou frustrada, mas ela ficou. Aí ela sai de lá, tipo assim, poxa, acho que essa igreja não é boa mais, acho que o pastor não tá ungido. E ela começa a encontrar uma série de problemas
na igreja, no culto, porque ela não foi, entre aspas, atendida, né? E às vezes eu chamo isso de mentalidade do cliente, né? Tipo assim, eu tô indo ali, mas eu quero ser atendido, eu quero ser servido, né? Mas a verdade é que a igreja do Senhor, o culto é ao Senhor. A gente vai ao culto, a gente vai à igreja. Tudo bem, claro, existe um momento que a gente recebe a palavra, a gente recebe o toque de Deus, isso não é errado, né? Porém, em primeiro lugar, o meu coração precisa ser de servir. Eu gosto do termo em inglês para culto, é service. Eles chamam de service nos Estados Unidos. Né? Você vai no service, ou seja, você vai no serviço. Ou seja, eles não chamam de culto, você vai no serviço, ou seja, você já vai com a predisposição de servir. Ou seja, eu vou lá para dar minha oferta, eu vou lá para dar o meu dízimo, eu vou lá para dar minha adoração, eu vou lá para dar minha energia, eu vou lá para dar os meus joelhos, as minhas mãos, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, eu vou para servir. E enquanto eu sirvo, enquanto eu adoro, eu recebo. Entendeu? Deus ele não tem obrigação de me dar nada. A gente está numa série de adoração aqui na igreja, né? Eu tenho batido muito nisso. Cara, Deus não precisa da tua adoração. Deus não precisa da nossa adoração. Mas nós precisamos adorar a Deus, porque quando nós adoramos a Deus, nós lembramos que nós não somos deuses. E que nós não somos autossuficientes, que nós não somos tudo que precisamos. E que nós precisamos de um Deus para nos suprir de fato. Né? Mas começa com esse coração de servo, esse coração entregue. Coração de. Né? E a gente percebe, eu fiz a pergunta para eles: quem vocês estão adorando? Se é Deus ou é a experiência? Isso é muito Aí eu importante, cara. perguntei para eles: quer ver uma coisa como você está adorando a si mesmo ou a experiência? Você adora a Deus na sua casa com a mesma intensidade que você está adorando nesse lugar, porque nesse lugar tem todo o aparato, tem um louvor, tem um fundo, tem uma luz, tem um telão. Então, a gente entende que quando a pessoa não tem essa intensidade de adoração no seu quarto, porque Uhum, o mesmo Deus que ele está adorando na igreja é o mesmo sim, Deus que está no quarto, na sala, na cozinha, sim, no sim. ordinário. E a gente precisa Ó, compreender que Deus está no nosso ordinário, né? Então, existe muito essa adoração no sentir, como a gente falou agora há pouco. muito legal, Então a Rodrigo. gente percebe como é que eu faço para trocar essa mentalidade, porque na verdade eles estão só trocando de, sabe? Muito bom. O que você pensa sobre unidade, cara? A gente sabe assim que foi até um tema de uma das nossas conferências da Revival, né? Somos um, não sei se você lembra. Não vou lembrar agora o ano, baseado em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, né? Que ele ora pedindo pro Pai para que, assim como ele é um com Deus, que a igreja seja uma com ele. O que você pensa sobre essa questão da unidade? Qual a importância? Eu vejo assim que existem muitos líderes que é, é, não entendem isso ou não percebem essa importância. Mas como é que você enxerga isso? Essa questão de pastores estarem conversando com outros pastores, o que a gente está fazendo agora, né, as mesas que a gente tem construído. O que você pensa sobre unidade da igreja? E não só nível de unidade também, assim, entre pastores, mas também a unidade local, né? Que eu sei que é um desafio também para todo pastor. O que Tem você pensa sobre isso? a unidade, eu vejo a unidade como meio que a qual Deus vai trazer um avivamento para nossa cidade, para o nosso país. É quando a gente olha para um texto muito conhecido que é ali em Gênesis capítulo 11 da Torre de Babel, Hum, né? A motivação deles era completamente uma motivação errada, mas o que me chama a atenção foi o que Deus falou em ver a unidade deles. Ninguém pode deter eles, eles vão longe, porque eles são unido. É unidos, isso mesmo. né? Então, a gente percebe essa dificuldade, essa guerra, essa luta de também unirmos como pastores, como o corpo de Cristo, arrancando as placas da igreja para formar essa aliança realmente do reino, para que Deus ele possa se fazer presente no nosso meio. Porque e aqui que está a maior dificuldade, né, nossa e também a nossa dificuldade local, né, porque são vários corações, são vários pensamentos, são várias formas de agir,
de se mover. Você acha que a competitividade, ela, ela ainda existe no meio da igreja? Tipo assim, de um querer ser melhor que o outro, de uma igreja querer ser maior que a outra, ou melhor que a outra, ou é algo que acho que já está vencido? O que que tu acha? Tem muito, né, bastante. Percebo muito em relação à igreja que eu lidero, ainda vejo muitas pessoas com esse coração, né, de sempre tentar puxar o tapete, sempre querer ser melhor que o outro, sempre quando um se levantar para fazer algo, a outra pessoa também querer fazer algo parecido. Uhum, E isso tem a ver com o coração, né, tem a ver com a mentalidade da pessoa, tem a ver com a dificuldade dela ser humilde, uhum, ter um coração, sabe, humilde. Eu vejo também isso muito na igreja, né. Então faz um evento, aí fazem um evento quase na mesma data, praticamente para bater de frente. Por hum, que não unir? Por que uhum, não estar junto? Por que uhum. não, sabe, agregar para trazer o reino para a cidade, ver, cara, Belém do Pará é unido, as nossas igrejas são unidas, a gente é um corpo de Cristo nesse Você lugar. acha que o Descende vai ajudar nessa sinergia aí que entre as igrejas? Você acha que vai ser um evento pontual? O que que tu pensa sobre o Descende? Vai ter aí, para quem não sabe, dia 31 de janeiro de 2026, vai ter o Descende, que é um evento que na verdade começou lá nos Estados Unidos, depois o pastor Teófilo lidera no Brasil. Teve em 2020, você estava? 2020, você foi? São Não, Paulo, não, não. não foi. Eu tive a oportunidade de estar lá, 2020, e aí agora vai ter de novo, depois de 5 anos, quase 6 anos depois, né? 6 anos para ser mais exato, tá tendo de novo. Só que agora vão ser 5 regiões. Belém foi escolhida, né, cara? Assim, primeiro eu vi como é, algo que Deus está convergindo mesmo para cá, né? A gente tem até profetizado isso nas revival, né? Questão dos reis olhando para cá, né? Maíra, minha esposa, profetizou acho que em 2022 isso na revival. A gente viu a cópia acontecendo agora. Eu acho que tudo isso é fruto também desse movimento de avivamento que Deus está trazendo, dos olhos voltando para cá. E agora o Descende, um grande evento, né, evangélico no Brasil. 5 regiões escolhidas, a região norte foi Belém escolhido, né? Você acha que isso ajuda também nessa convergência entre as igrejas? O que que você pensa? Você vê que Deus tá fazendo algum movimento aí em relação a isso? Eu acredito que aquilo que Isaías fala com Isaías 43, Deus está fazendo algo novo. Vocês não percebeis? Uhum, Né, então a gente tem que ter muito discernimento para compreender, entender o que que Deus está fazendo no nosso meio, porque às vezes a gente acha que o avivamento vai ser como antes, às vezes Deus está fazendo algo pequeno, né, ou grandão, né, que o Descende é isso. sim. Então quando o Descende veio para Belém, eu comecei a tentar discernir, os olhos do mundo estão para cá, né, então Deus quer fazer algo no nosso meio, mas para fazer algo no nosso meio precisa nos unir. E o Descende talvez vai ser esse pivô para quebrar, sabe, toda essa competitividade entre as igrejas, para que realmente a gente possa ser o corpo de Cristo na cidade, né, para realmente viver o que Deus tem para nós nesse lugar. A gente olha para a bandeira, a gente vê Uhum, a estrela do Pará, a gente percebe que vai existir algo saindo daqui para banhar o Brasil inteiro, amém. né. Eu creio nisso. A gente entende, compreende que o Que legal. Descende vai ser algo New Family vai estar lá, em peso, no Descende? todo mundo vai estar lá, Top. já estamos inscritos Lua desde vai? o primeiro dia, Ló foi o primeiro. Vai Que ser legal, cara, eu tô feliz. Rodrigão, muito bom esse bate-papo, cara. Eu não sei você, mas eu tô sendo muito abençoado. Se você tá sendo abençoado esse bate-papo, se algo te acrescentou até aqui, não esquece de curtir, não esquece também de compartilhar. E se você é novo por aqui, se você talvez é da New Family, tá chegando aí, ou você é novo, não esquece também de te inscrever. Toda semana a gente tem novos episódios aqui, onde a gente fala muito sobre liderança, sobre espiritualidade, sobre família também, hombridade. Tem um quadro só sobre hombridade aqui no canal. Então, não te esquece de se inscrever também, ativar o sininho para estar sempre recebendo aí as notificações, tá bom? E antes da gente terminar, eu queria que o pastor Rodrigo desse aqui para nós o último conselho. O que você falaria, Rodrigo,
para líderes, né, que talvez estão se sentindo sozinhos, né, ou estão tentando recomeçar, como você passou por recomeço, né, ou manter a visão viva? Qual seria um conselho assim que você daria do seu coração para os talvez líderes que estão nos assistindo agora aí no nosso bate-papo? Avaliar sempre o coração, saber aonde está o seu coração e entender que ninguém cresce sozinho. A gente precisa de pessoas para estar do nosso lado, para poder nos trazer clareza na visão que ainda não está clara na nossa vida. E eu sempre fui essa pessoa. Sempre os passos que eu dei em Deus, chegou o momento que eu precisava olhar para mim, o solilóquio, né? Olhar para mim, conversar comigo e dizer por onde eu preciso ir, quem eu preciso me conectar, quem eu preciso escutar, ouvir, para que eu possa continuar dando os passos no meio de tudo isso que Deus quer para mim. Eu acredito que o coração é a chave da nossa vida em Deus, porque é o que provérbio diz, né? A gente precisa olhar porque nasce daqui as fontes da vida. Então, eu costumo olhar muito para mim, olhar muito para o meu coração e saber, poxa, qual é a motivação do meu coração em ser pastor, em estar fazendo isso, em estar vivendo isso? Deus sempre me mostra onde está o meu coração. E sempre ser vulnerável e transparente. Eu costumo sempre fazer isso na igreja, gente. Costumo subir, às vezes, na plataforma, pedir perdão. Gente, eu tô pedindo perdão pra vocês, porque Deus falou comigo ali no carro e, ó, tá, a igreja era só um meio para eu conquistar algumas coisas. Tem que ser Uau, corajoso. é, Eu acho que essa vulnerabilidade me faz entender de fato que, cara, eu tô no caminho certo. legal. Eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas, eu preciso continuar com essa pureza do meu coração em Deus, no reino de Deus. Muito bom. Lindo demais. Incrível. Tem um livro meu aí, queria dar um de presente pro pastor Rodrigo, um livro nosso. Eu não sei se ele já tem, mas se, não tiver, se já tiver, se apresentei alguém, Explosão de Poder, né? O nosso livro aí de presente pro nosso amigo. Rodrigão, obrigado, cara. Obrigado por ter atendido esse convite, obrigado por estar aqui, obrigado por tanto que você compartilhou. Eu não sei vocês aí que estão assistindo, mas eu fui muito abençoado com esse bate-papo, tô me sentindo edificado, foi muito bom ouvir um pouco mais da tua história, te conhecer ainda um pouco mais. E, gente, é isso. A gente vai ficar por aqui no Ledocast, nesse novo quadro Vozes do Reino. E se você curtiu o Vozes do Reino, comenta aí embaixo, tá bom? Porque dependendo do engajamento, de se você curtiu ou não, a gente continua esse quadro ou não. Vamos convidar provavelmente outros amigos, outros pastores, mas eu quero saber você. Você gostou desse bate-papo? Você foi abençoado? Se sim, coloca aí nos comentários e a gente se fala, gente. Deus abençoe. Até quinta-feira que vem com um episódio novinho para você aqui do Ledocast. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.